YouTube, vamos falar sobre sistema de magia e sistema de poderes em jogos. Já deixaram algumas vezes nos comentários. Ei, faz aí um vídeo sobre os melhores sistemas de magias e jogos que você conhece. E eu fiquei tipo... E a magia em jogos funciona de uma forma um bocado diferente se você comparar com as outras formas de mídia que temos. Só que antes de eu chegar nisso, eu vou ter que dar uma volta. Mas antes de começarmos essa nossa voltinha aqui, eu só quero deixar uma coisa explicitamente clara. Nada nesse vídeo aqui é uma crítica a jogos como forma de arte, ou uma forma de mídia, ou forma de entretenimento, ou o que seja. Isso aqui sou eu dizendo, jogos funcionam de uma forma um pouquinho diferente se você comparar com as outras, tá bom? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero estabelecer aqui que narrativa em jogos é algo que está na sua infância ainda. Eu argumentaria que jogos também meio que estão na sua infância, ou adolescência, não sei. Na verdade, eu acho que início da vida adulta, porque se você olhar pra época de PS3 e Xbox 360, era tudo tão cinza e dark e edgy, que era meio tipo, papai, isso não é uma fase, e agora a gente tá na parte de papai, eu acho que eu sou gay. Mas narrativas em jogos realmente estão na sua infância ainda. A gente começou a ter uma enxurrada de histórias boas quando? Segunda metade dos anos 90? 25 anos de narrativa de jogos, então? E por causa disso, eu fortemente acredito que a gente ainda não chegou no que pode ser considerado o padrão a longo prazo de como narrativas em jogos funcionam. Porque eu ainda não acho que os desenvolvedores conseguiram encontrar uma forma boa o suficiente e consistente o suficiente de utilizar as individualidades de jogos como forma de arte para contar narrativa. Basicamente, a gente puxa muito audiovisual, o que tudo bem se você curtir, mas é uma outra forma de arte. Tem jogos que fizeram um ótimo trabalho em integrar a ideia de ser um jogo com a ideia de ser uma narrativa. Dois jogos que vêm na minha cabeça são Undertale e Dark Souls, e Hotline Miami também, porque eu sou um fanboy. Se não ficou totalmente claro o que eu quero dizer com isso, a ideia de interações dentro do seu jogo faz com que sua narrativa mude um bocado, e faz com que jogos naturalmente se afastem um pouco de outras formas de mídia que contam uma história, como por exemplo livros e filmes e que seja. Ou seja, mesmo seguindo as mesmas regras de narrativa, histórias em jogos funcionam de maneira bem diferente desses outros dois. É mais ou menos tipo um álbum conceitual. A história de um álbum conceitual tem que ser diferente de um filme ou uma série ou que seja um livro, porque ele tem que contar a sua história de uma maneira mais única por causa de sua, entre aspas, limitação. No caso de jogos não é limitação, é só particularidade mesmo. E é por causa dessa particularidade que nós temos esse termo que eu adoro, eu gostaria muito de me casar com esse termo, chamado dissonância ludonarrativa. Pequeno adendo, sempre que você quiser parecer muito inteligente, quiser fazer parecer que seu pau tem 45 centímetros a mais do que ele tem, use esse termo em momentos aleatórios. Ninguém sabe o que significa, então tá tudo bem. Amor, pega um copo de água pra mim? Não, desculpa, eu não posso, eu tô com dissonância ludonarrativa. Dissonância ludonarrativa é um fenômeno que ocorre quando o que o jogo está apresentando em sua narrativa e mundo e o que o jogo está apresentando em sua jogabilidade não batem. Ou seja, quando o que você tá vendo na narrativa entra em conflito direto com o que você jogou até agora. O exemplo mais fácil e mais clássico que todo mundo dá é GTA 4. GTA 4 é uma história bem sombria e bem pertinente, na verdade. É uma história sobre como o sonho americano é falso e sobre como espalhar esse sonho falso pode trazer problemas individuais para algumas pessoas e também causar problemas sociais em geral. Niko Bellic é um imigrante leste europeu vindo para os Estados Unidos na esperança de encontrar uma vida melhor. Ele chega lá e vê que os outros imigrantes estão tudo vivendo em uma situação precarizada, inclusive seu primo, que o chamou pra lá. Niko Bellic é uma pessoa boa, na verdade, que acaba seguindo pro crime porque ele sente que ele está preso. Niko Bellic acha que ele não tem outra opção a não ser se tornar um criminoso, porque que marca ele vai fazer? Tudo que venderam pra ele é uma mentira? Isso é o caso de uma parte do elenco também. Nem todo mundo é péssimo, maluco, psicopata. A maior parte dos personagens que você encontra, na verdade, são pessoas boas. Enfim, aqui está Niko Bellic atropelando um bando de civis. Esse não foi a escolha do Niko Bellic, tá? Isso foi sua. GTA sofre tanto disso que eles criaram o Trevor quase como uma resposta pra tipo, ei, agora tá resolvido. Tem muitos exemplos disso, em particular com a ideia de personagem matando pessoas. O reboot de Tomb Raider tem uma cena onde a Lara Croft mata pela primeira vez, e é uma cena muito dramática, porque ela tá desesperada e, meu Deus do céu, eu matei uma pessoa. 3 minutos depois ela tá matando todo mundo. Far Cry 3 sofre do exato mesmo problema. Last of Us 2 foi muito criticado por outras pessoas, não por mim. Eu não quero abrir essa caixa de Pandora agora, por favor, não me pergunte sobre Last of Us 2. Porque com o passar do jogo, a Ellie começa a repensar a ideia de vingança dela devido a certos acontecimentos um pouco pesados que vão acontecendo com ela, mas ela tá completamente ignorando o fato de que ela já matou umas 315 pessoas pra chegar até aqui. E se os filhos dessa galera toda tentassem vingar da Ellie?
Só que nesse vídeo em particular eu quero falar de um outro exemplo clássico que talvez seja um pouquinho mais importante quando a gente falar sobre magia daqui a 15 segundos. Dissonância ludonarrativa também está presente quando o seu personagem consegue aguentar 35 tiros durante o gameplay, mas morre com uma única bala em cutscene. Isso é quase que o jogo dizendo pra mim: ei, o que você jogou não conta, o que conta é isso que você tá assistindo agora. E com isso em mente, vocês talvez já tenham entendido um pouquinho a questão de poderes em jogos, certo? Magia em jogos muitas vezes vão funcionar de maneira diferente dentro e fora das cutscenes, porque qualquer magia, qualquer poder que você apresentar tem que primeiro ser feito para ter algum impacto na jogabilidade. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre como magia e sistema de magia deveria ter algum sentido, em particular se você quiser fazer alguma história sobre combate, mas em jogos não é assim que funcionam, porque as regras dos poderes estão limitadas pelo que você consegue fazer no jogo. As ferramentas que os desenvolvedores te entregaram para você usar durante a jogabilidade são as ferramentas entregues ao personagem durante as cutscenes. Quando você sai disso um pouco, você tem dissonância ludonarrativa. E com isso, você não consegue ter 100% de uma resposta canônica de como funcionam algumas habilidades em jogos. No universo de Mortal Kombat tem aproximadamente 350 personagens que conseguem se teleportar porque sim. Em cutscenes, eles se teleportam para onde cacete ele quiser, em gameplay eles têm uma distância meio setada de onde eles podem ir. Então, o que exatamente esse teleporte consegue fazer? Depende. Em Elder Scrolls, você pode aprender umas magias muito poderosas e muito aleatórias lendo um livro uma vez, até mesmo no meio do combate, na verdade. E, na verdade, indo pra Skyrim em particular, você lê uma palavra numa parede, e aí você consegue falar essa palavra, e aí com isso você usa uma habilidade que apenas dragões conseguem ter. Ótimo, isso faz sentido dentro do universo, na verdade. O conceito de Dragonborn é bem explicado pra você, então tá ótimo, tá explicado pra você tudo sobre essa magia. O problema é porque tem um cooldown diferente de cada palavra. O que aconteceria se o Dragonborn tentasse falar a mesma palavra 2 vezes seguidas? Nada aconteceria, porque o personagem só não fala nada mesmo. Tipo, você não consegue fazer com que ele fale uma palavra. Em Final Fantasy VII, você consegue encontrar algumas matérias no chão. Matérias sendo os cristais que dão as habilidades para os personagens. E aí eles equipam suas armas e conseguem usar essa magia. Tá bom, beleza, faz sentido. Entre elas, nós temos coisas do tipo fogo. Seu personagem agora consegue tacar fogo, tá ótimo. Aumento de HP, beleza, tranquilo. Tá tudo até agora faz completo sentido. E aí a gente tem aqueles tipo counter, que dá ao personagem uma porcentagem de chance de contra-atacar o ataque de um inimigo. E aí tem uma outra chamada cover, onde o seu personagem tem uma chance de se jogar na frente do seu aliado e levar o dano por ele. Se você misturar essas duas matérias, você quebra o jogo, falando nisso. Agora minha pergunta é: dentro de universo, o que essas matérias deram pro personagem? Nada? Ah, eu não conseguia me jogar na frente das pessoas antes, mas agora que eu equipei esse cristal na minha espada, eu consigo. Vocês conseguem entender mais ou menos o ponto que eu quero fazer aqui? Sistema de magia e poderes em jogos serve muito mais para que o gameplay seja divertido e faça sentido do que para que faça sentido narrativo porque sim. Porque jogos não foram feitos para fazer 100% de sentido. Em um RPG, você pode fazer um personagem que só fica matando goblins na porrada usando uma faquinha, e aí você aumenta a inteligência dele. Cortei a cabeça desse goblin, agora deixa eu te explicar a teoria da relatividade de Albert Einstein, eu acho. Agora, existem jogos com sistemas de magia que fazem completo sentido dentro do universo sem quebrar a imersão e se focando nos dois aspectos de fazer um gameplay divertido e uma história que faça completo sentido? Claro que tem. Esse só não é o caso da maioria dos jogos e também não é o caso do pensamento que a maioria dos desenvolvedores tem. Eu acho que uma discussão um pouco mais pertinente e um pouco mais legal é ver como o mundo funciona dentro de gameplay, ao invés de particularmente só a magia. Então, se quiserem, depois eu faço algum vídeo sobre construção de mundo em jogos e como eles podem fazer sentido junto com o gameplay. Mas resumindo esse vídeo em uma frase só, magia realmente não precisa fazer sentido narrativo em jogos, já que o foco não é esse. Porque é até um pouco difícil em jogos entender o que é canônico. E o foco dos desenvolvedores, quando eles criam um novo poder, uma nova habilidade, é como essa habilidade vai ser usada durante a jogatina, ao invés de como que esse poder afeta a história em geral. Isso talvez mude no futuro, devido ao fato de que jogos ainda estão em sua infância narrativa. Como eu disse, é possível que no futuro a gente consiga misturar gameplay e história bem melhor, e com isso, magia nos jogos bem melhor. Mas no momento é isso que temos. Enfim, é isso. Deixa nos comentários se você concorda ou discorda comigo nessa minha visão toda, tá tudo bem discordar comigo nisso. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros Seja Membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira em geral. Até a próxima, e até!